Olá, parte 20 do livro Na Hora do Adeus, capítulo 39. Um pouco de história. Íamos saindo do centro espírita quando Otacílio acercou-se de nós para pedir ajuda. Sua família se encontrava desesperada, pois ele desencarnara de repente e a esposa e os filhos não se conformavam. Quanto tempo faz que desencarnou Otacílio? Perguntei. 6 meses. Só? Ele sorriu mansamente. Está me parecendo uma eternidade. Por que, irmão? Está com saudades do plano físico? Não, não é isso. É que sempre fui um bom chefe de família, cuidava de tudo para a esposa e os filhos e de repente me vi longe deles. O pior é que não me esquecem, choram muito e vivem correndo atrás de médios em busca de mensagens. Ah, isso é outra coisa, sabe, Otacílio? Há muito ando preocupado com o desequilíbrio de alguns médios. Isso acontece com os vaidosos e sem estudo. Acho uma maldade um médio brincar com coisa tão séria como o sentimento das pessoas. Tem razão, Luiz, por isso estou aqui pedindo socorro. Henrico ficou conversando um pouco com ele e logo depois nos despedimos. Indo à casa de Otacílio, a esposa, Olinda, ainda jovem e elegante, tinha um olhar muito triste e infeliz. Mas seus 3 filhos adolescentes não nos pareceram preocupados. Dela nos acercamos. Estremeceu. Cruzes, parece que Otacílio está aqui. Abriu os braços e saiu procurando. Otacílio querido, Otacílio querido. Sem perceber, abraçou-me. Querido, sei que está aqui. A médium Ângela afirmou que você não quer ir embora de casa. Venha, querido, sente-se em sua cadeira, deixe-me sentar no seu colo. Confesso que era muito triste a cena. Henrico acercou-se dela e foi intuindo-a a buscar uma casa respeitável, porque Olinda estava sendo vítima de uma médium doente, desequilibrada. No início ela foi ficando desconfiada. Penso que estou ficando louca. O Otacílio já morreu? Será que Ângela é médium mesmo? Henrico aproveitou para nos elucidar. Aquele que parte tem de primeiro procurar adaptar-se à sua nova vida. Não pode de maneira alguma viver junto àqueles que ficaram. É errado a família sair à procura de qualquer médium para pedir notícias. Deve ajudar o ente querido fazendo caridade, orando por ele. Se ele tiver de mandar algum recado, a espiritualidade maior fará com que alguém confiável seja o seu porta-voz. Quem muito procura acha o que não quer. E sabemos que ninguém deseja ser enganado. Achamos, Henrico, que as casas espíritas e as federações deveriam orientar os espíritas para o perigo desse intercâmbio mal feito, mostrando como é feito o médium sem disciplina, que tudo fala, que tudo vê. Luiz, as obras básicas estão aí. O livro dos médiuns, com os seus ensinos precisos, é muito pouco consultado. Nas casas espíritas julgam que estudar é ler todos os livros que são editados, o que não é certo. Ler, meditar e viver a doutrina transforma o homem que, transformado, respeita a si mesmo e ao seu próximo. Não cai nas teias do ridículo, porque nada mais triste que presenciar a chacota de alguns médiuns que alguns médiuns sofrem. Nos seus desequilíbrios, vão dando mensagem, prevendo o futuro e, infelizmente, levando a doutrina ao descrédito. Que fazer, Henrico? Os presidentes de centros devem caminhar lado a lado com todos os irmãos, estar presentes em todos os grupos, principalmente naqueles dos aprendizes da doutrina, não deixando adentrar a sua casa espírita algo que vai desequilibrar as crianças de Deus, que são todos os iniciantes que, deslumbrados com os fenômenos ou porque alguém lhes disse que tem mediunidade, estão buscando explicações. Nisso que conversávamos, quem chega? Ângela, uma mulher bonita, bem vestida, de seus 30 e poucos anos. Olinda ficou alegre.
Mas algo a preocupava. Eram as nossas preocupações que estavam chegando até ela. Mandou o Ângelo sentar-se e esta foi logo se arrepiando. Seu Otacílio, o senhor está aqui? Quer falar com sua esposa? Otacílio, pelo amor de Deus, fale comigo, pediu Olinda. Estava louco para intervir, mas Henrico, aproximando-se de Ângela, dizia-lhe muitas coisas. Mas era o mesmo que estar falando com uma pedra, ela nada percebia. Ela é médium ou não é, Pamela? Claro que é, todos nós somos. Não, claro que é, todos nós somos. Só, Luiz, que ela está ainda muito deslumbrada, por isso sua sensibilidade não aflorou. Ângela, chame Otacílio, solicitou Olinda, e Ângela, de olhos fechados, o invocou. Otacílio, nós o esperamos. Não demorou e o Otacílio chegou nervoso, só se acalmou com a nossa presença. O que aconteceu? Henrico respondeu. A médium Ângela está chamando você, irmão. Chegue bem perto dela e vamos ver o que acontece. Henrico colocou Otacílio colado ao perispírito de Ângela, eu junto ao perispírito de Otacílio e Pâmela junto ao meu. Henrico e tudo comandava. Ângela começou a tremer e apavorada não ouvia a bela prece que Henrico fazia, nem as palavras de Otacílio. Ela tremia tanto que começou a chorar. Olinda, por favor, pega o evangelho. Estou me sentindo tão mal. Deseja um médico? Quis saber Olinda. Não, disse tremendo. Otacílio, com voz embarcada, pediu. Por favor, dona Ângela, deixe-me em paz, assim como a minha família. Procure um centro espírita e estude para aprender a não enganar ninguém. Por favor, diga a Olinda que venda as ações e que leve os negócios para a frente e deixe de chorar, pois estou muito bem. A voz saiu dos lábios de Ângela e Olinda julgou que era a própria voz de Otacílio. Ele falou tanta coisa para ajudar a esposa e, para terminar, falando em voz alta para Olinda ouvir, aconselhou. Irmã Ângela, deixe os mortos em paz, deixe de colocar palavras em lábios que tão pouco podem pronunciar. Pelo amor de Deus, chega de mentir para a minha família. Procure um centro espírita e aprenda que, para dar mensagens daqueles que partem, o médium tem de estar preparado para essa missão. Não é qualquer médium que recebe do alto a permissão de se tornar um carteiro amigo. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Não queira ressuscitar as lembranças que só pertencem à família. Vá, irmã Ângela, ler, servir na caridade e não fique procurando o defunto como se fosse uma agente funerária. Olinda dizia, Otacílio, por favor, você está ofendendo a nossa amiga. Não, Olinda, estou tentando ajudá-la. Adeus. O defunto se foi, aí Ângela fez uma encenação, caiu no chão, chorando. Olinda levantou-se e ela tentou justificar-se. Viu, Olinda, como está sofrendo seu marido? Sinto muito, Ângela, mas não foi isso que entendi. Ele apenas lhe pediu que estudasse para bem servir. Nunca mais venho aqui. Veja o meu estado, estou acabada. Seu marido é um louco, é um espírito sofredor, esbravejou. Desculpe, Ângela. Otacílio sempre foi assim, franco, mas um homem digno. Ângela chorava e foi saindo ligeiro. Nós que servíamos de ponte para Otacílio separamos-nos, virando-se para mim, disse. Obrigado, Luiz. Agora posso buscar o aprendizado espiritual. Olinda é inteligente e não vai deixar de me ouvir. O que será de Ângela? Será que se tornará uma boa médium? Luiz, acompanhe Ângela e veja se a ajuda, pediu-lhe Henrico. Nós, Henrico, por que nós? Porque é preciso, ela deve estar envergonhada, e assim fomos eu, Plácido e Pâmela acompanhando Ângela, que ainda chorava. Que vergonha, estou muito envergonhada. Nisso é que dá mentir, mas só queria ajudá-los. Meu Deus, perdoe-me, que vexame, vou deixar de ser espírita. Pensei que fosse médium, mas eu não sou nada. E chorava. Chegamos bem perto dela e pegamos em sua testa. Irmã, que Deus nos ajude. Ela nada percebeu, já estávamos quase desistindo quando vimos um espírito celeste aproximar-se.
Chegou perto de Ângela e sorriu para nós. Obrigada por tudo. Ela precisa de ajuda. Também foi vítima de pessoas que não estudam. Sou Henriqueta, sua mentora. Irmã Henriqueta, vimos ajudar Ângela, mas ela não nos percebe. Tem razão, ela está muito perturbada, mas é uma boa moça. Ela frequenta alguma casa? Sim, foi em busca de orientação porque todos lhe diziam que era médium. Na casa espírita chegou-lhe às mãos uma mensagem dizendo-lhe que era possuidora de todas as mediunidades. Ficou vaidosa e médium iniciante julgou-se portadora de uma mediunidade gloriosa. Ângela ainda chorava. Henriqueta, bem próxima a ela, falou: Ângela, procure a casa espírita para procurar o seu espírito doente, para curar o seu espírito doente e para não receber aplausos pelo dom que pertence a Deus. Médium desequilibrado é um doente precisando não de críticas, mas de exemplos. Ela falou: hoje mesmo vou pedir para ir para um grupo de estudo, vou acabar com a sessão que faço em casa, estou morrendo de medo. Aquele senhor Otacílio, não deixo de ouvi-lo. Ângela, estude, estude. Henriqueta conversou muito conosco sobre suas preocupações com o desequilíbrio da mediunidade. Separamos-nos de Ângela e fomos esperá-la no centro. Quando lá chegou, foi encaminhada para um grupo iniciante. A sala estava quase vazia. Ela correu e se sentou na primeira cadeira da mesa. Sua mentora abaixou os olhos. Falei para Pamela: será que essa moça vai tornar-se humilde um dia? Se a irmã Henriqueta segurá-la com a mão firme e a casa orientá-la bem, ela poderá se tornar uma médium normal, que é a que serve em silêncio. O dirigente chegou à sala de Ângela, apresentou-se a ele. Delicadamente, o dirigente pediu-lhe para sair da mesa, pois outros lugares já estavam destinados. Tudo errado. Ela por sentar-se nos primeiros lugares e ele por mandá-la sair. Observei. O que você faria? Perguntou-me Pamela. Pensamos um pouco e falamos. Iríamos esperar chegar o dono da cadeira e eles se entenderiam. Depois do incidente da cadeia, iniciou-se a aula. Ângela a todo momento interferia, dando sua opinião em todas erradas. Essa moça é um poço de vaidade. Vai ser difícil tornar-se espírita, como seria linda a doutrina de todas as suas casas estivessem somente pessoas equilibradas, disciplinadas e caridosas, observou Pamela. Aí não seria centro e sim o céu. Mas os frequentadores de uma casa espírita precisam conscientizar-se de que não estão em um hospital em tratamento. Os curiosos buscam cartomancia e outras coisas mais. Agora, o espírita daquele que adentrou a vasta literatura espírita não pode continuar escravo, egoísta, vaidoso, maledicente, enfim, continuar sendo o mesmo homem velho de ontem. Todos os que entram em uma casa espírita precisam curar-se. O melhor médico é Jesus. Eu sei o seu evangelho, o melhor remédio. Agora, chegar à casa espírita e nada fazer por ela e pela própria melhoria e egoísmo demais. O dirigente no grupo falou, mas muito pouco acrescentou. Ângela foi convidada a levar na semana seguinte, outros livros que elas estavam estudando. Para que tanto? Indagou Henriqueta. É preferível uma aula bem dada, consultando alguns livros, do que estar tantos em uma só aula. Aí ficamos até o término do estudo. Depois fomos falar com o encarregado espiritual daquele campo. Henriqueta disse-lhe da morosidade do estudo e da pouca didática adotada. O orientador esclareceu. Tenho levado Aécio às aulas espirituais para orientá-lo, mas ele pouco escuta. Ele gosta de expor suas opiniões pessoais nas aulas e muitas vezes até o que acontece em seu núcleo familiar. E o estudo da doutrina não é isso.
Trouxe a Ângela, não que ela tenha uma mediunidade de missão, mas pode tornar-se boa médium. Servindo dentro das normas doutrinárias, alguns orientadores irão receber do plano maior as diretrizes de como levar o estudo aos iniciantes. Pediremos o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, começaremos pela introdução e, sendo ela a mão amiga que abre o caminho do aprendizado, caminharemos com cuidado, interpretando cada uma de suas perguntas, sem pressa, mas com uma grande vontade de aprender. Com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, ficaremos sabendo, por exemplo, quem era imperador dos romanos e quem era o governador da Palestina na época de Jesus. Esse estudo é para o evangelizador conhecer os dois Herodes. Sorrimos e falamos. Conhecemos a evangelização infanto-juvenil de uma casa espírita que já ensina essas passagens do Evangelho. Sim, Luiz, é verdade. Na evangelização infanto-juvenil já se deve ensinar a história do cristianismo, mas não esquecemos que os que vão a uma casa espírita estão necessitando de evangelização. E nada melhor do que os estudos evangélicos para mudar o homem. Irmã, lhe peço que passe para o livro que estamos escrevendo toda a aula das crianças, que hoje deve fazer parte de todos os grupos de iniciantes espíritas. Esse trabalho não pertence esse trabalho não nos pertence, e sim à espiritualidade maior, que anda preocupada com a falta de disciplina nos médiuns. E dos espíritas. Temos de levantar novamente a brincadeira, amai-vos e instruí-vos, pois muita gente está esquecendo isto. Mas se o irmão deseja passar para o seu livro o estudo para um grupo iniciante, aqueles que nem sabem o beabá, acompanhem-nos. É com que prazer acompanhamos a irmã Henrique. Tá? Ao nos despedir do orientador do grupo de Ângela, ela também pediu para ir conosco. Logo estávamos em uma bela casa, onde vários irmãos nossos oravam, cumprimentando-nos, e com alegria fomos recebidos. Sem demoras, deu seu silêncio aos estudos que queriam. Onde que eu parei aqui? Perdi. Começou da zona, já começo a me perder aqui. Vou voltar um pedaço aqui. Logo estávamos em uma bela casa, onde vários irmãos nossos oravam, cumprimentando-nos, e com que alegria fomos recebidos. Sem demora deu-se início aos estudos que seriam ministrados às crianças e aos iniciantes da casa. A orientadora explicava: estamos estudando o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de adentrarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos conhecer o início da vida de Jesus. No seu nascimento, quem era o imperador dos romanos? César Otávio Augusto. E o governador da Palestina? Herodes o Grande, que obteve do Senado romano o título de rei dos judeus. Com a morte de Herodes o Grande, o reino foi dividido entre 3 filhos, que eram Aquilau, Herodes, Antipas e Felipe. Jesus tinha 3 anos quando Herodes morreu. Herodes Antipas foi quem condenou Jesus à morte, uma sexta-feira, no dia 7 de abril. Foi ele também quem mandou decapitar João Batista, a pedido de Herodíades. Herodes Antipas conheceu Herodíades em Roma, e por isso ela se apaixonou, fazendo todas as suas vontades, uma delas a cabeça de João Batista. Herodíades era a esposa do irmão de Herodes, Felipe, o único filho de Herodes o Grande, que administrou com sabedoria sua região. Ao norte do lago de Genezaré,
porque Arquelau, que como Herodes Antipas também não era bom, foi denunciado ao imperador Augusto. Por sua crueldade, o imperador o depôs e o levou para o exílio nas Gálias. Depois que a orientadora das crianças falou de Herodes o Grande, de Felipe, de Arquelau e de Herodes Antipas, passou para o estudo da vida de Jesus e, numa visão rápida, mostrou-nos que apenas o Evangelho de Mateus e de Lucas tratam da infância de Jesus, do Messias, e isso nos 2 primeiros capítulos de cada um. E assim ficamos ali assistindo à preocupação dos estudiosos para bem orientar os iniciantes espíritas, a preocupação do alto com o que eles buscam as casas espíritas. Não se trata apenas de frequentar uma casa, o homem tem de procurar o remédio e o médico de Deus. O remédio é o médico de Deus. Jesus, por que aqueles que nada querem, em vez de melhorar, só irão piorar? Pois pregarão um monte de nome do Senhor, mas Jesus estará bem longe das suas ações. A espiritualidade está sempre trazendo para as casas espíritas um estudo mais fácil e lindo. Só que o homem deseja ser o autor das suas ideias e se distancia das coisas do Senhor, que são simples de serem assimiladas por pessoas novatas na doutrina. Fomos saindo devagar, o médium havia tirado os ensinos dos espíritos do papel e estava repassando-os para as crianças e os iniciantes da casa Pamela. Pamela falou: quantas coisas bonitas, felizes essas almas que vêm recebendo tanto, enquanto alguns iniciantes estão sozinhos diante apenas dos fenômenos. Bendito seja a alma que tudo faz pelos seus irmãos, principalmente aqueles que chegam assustados à casa espírita, como precisam de um exemplo, e infelizes os que os enganam. Ninguém tem o direito de pregar a desunião ou o fanatismo nas casas religiosas. Todo orientador é responsável pelo bom aproveitamento de quem busca um centro para entender o Espiritismo. E aqui eu encerro a parte 20. Até uma próxima.